Olá, boa tarde, tudo jóia, tudo bem? Aqui é o professor Nelson, psicanalista, sou doutor em psicanálise e eu quero fazer uma live falando sobre o trauma, tratamento e as contribuições de Freud e Lacan, e também falar um pouco à luz da Bíblia. Também sou pastor evangélico. E vamos aqui comentar um assunto muito importante. Eu pediria que vocês compartilhassem aí com outras pessoas que será algo muito especial, ok? Que Deus ajude, que Deus abençoe e que vocês comentem apenas o que é importante, o que é necessário dentro daquilo que nós estamos falando. Comentários outros eu estarei bloqueando. O trauma é um conceito central que nós encontramos dentro da psicanálise. E foi um tema muito explorado por Freud quanto por Lacan, que tiveram as suas contribuições, distintas, mas bem complementares. Freud inicialmente via o trauma como um evento real, frequentemente sexual, que causava neurose. No entanto, bem depois ele reconheceu a importância da fantasia e da pulsão de morte na experiência traumática. Lacan, no entanto, ele enfatizou o trauma como inerente à própria constituição do sujeito, ligados à entrada da linguagem ao conceito com real, o impossível de ser simbolizado. Vamos comentar alguma coisa aqui muito importante dentro desse assunto. Nós vemos aí a primeira contribuição da etiologia das neuroses, que são as contribuições de Freud. Freud inicialmente acreditava que o evento traumático, os eventos traumáticos, especialmente sexuais, eram a causa principal das neuroses. Nós vamos apenas falar resumidamente. E nós vemos aí uma revisão dessa teoria. Ele posteriormente revisou sua teoria, reconhecendo o papel da fantasia na experiência traumática e a conexão do trauma com a pulsão de morte. E qual é justamente a importância da fantasia aí nesse sentido? Freud percebeu que o trauma não era apenas um evento real, mas também uma experiência psíquica que envolvia a fantasia e a interpretação do sujeito. Nós temos o nosso id, o superego, o consciente, o inconsciente, o subconsciente, e no nosso inconsciente ficam armazenadas situações traumáticas, todo o histórico da nossa vida, tudo aquilo que nós vivenciamos, que nós presenciamos, passamos, mesmo na vida ultrauterina, acontecem situações que ficam armazenadas em nosso ser, que precisam, na realidade, de uma análise, precisa de um tratamento para que esses traumas que nós temos em nossas vidas tiveram uma origem em alguma situação ou em algum momento da nossa existência. Aí nós temos aí Freud desenvolveu o método cartático, onde a hipnose era utilizada para acessar memórias traumáticas e aliviar os sintomas. Quando nós estudamos sobre Freud, nós estudamos muito, Os psicanalistas, na realidade, eles tiveram as suas contribuições de uma forma muito especial para a cura dos nossos traumas ou das nossas doenças.
O que eu acho interessante dentro da psicanálise é que ela mostra a cura em nós, a cura dentro de nós. Quando nós procuramos, claro, a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, de um psicanalista, evidentemente esses traumas que nós trazemos em nossas vidas, eles vão, na realidade, tendo uma ressignificação. Nós vamos ressignificando aquela situação e vamos experimentando um momento especial. Isso eu estou falando à luz da psicanálise. Depois eu vou falar alguma coisa sobre a Bíblia, né? Compartilhe aí com outras pessoas, é um assunto muito interessante, ok? E aí nós temos a cura pela fala. Freud introduziu a cura pela fala, onde o paciente expressa seus pensamentos e sentimentos para elaborar o trauma. Dentro da psicanálise nós temos o que nós chamamos de associação livre. Quando o indivíduo ele fala, ele expressa, ele conta, o psicanalista ele vai apenas ouvindo, fazendo anotações para depois ver como que vai fazer, trabalhar com aquela pessoa. Mas de início a pessoa, na realidade, ela precisa explorar o seu passado, e o psicanalista ele busca lá no inconsciente da pessoa, através dessa associação livre, ou mesmo através de interpretação de sonhos, que Freud explica muito bem sobre isso, e nós vamos descobrindo onde está a raiz do problema. Nós precisamos, na realidade, tratar a raiz do problema. Quando nós descobrimos a raiz do problema, vamos saber como trabalhar com aquela pessoa. Aí Freud expressa muito bem sobre a contribuição pela fala. Quais foram as contribuições de Lacan? Trauma como constituição do sujeito. Lacan viu o trauma não como um evento externo, mas como algo inerente à própria constituição do sujeito, ligado à entrada da linguagem e à experiência do real. É claro, são situações vivenciadas, são situações que aconteceram, e a pessoa ela vai expressando, demonstrando através do dia a dia o porquê daquele trauma, o porquê daquela situação. Lacan também trouxe a contribuição através do real, simbólico e imaginário. Lacan introduziu o conceito de real, simbólico e imaginário, que são fundamentais para a compreensão do trauma. O real é que escapa à simbolização. O simbólico é o mundo da linguagem, o imaginário é o mundo das imagens. Quando uma pessoa traz um trauma em sua vida, essa imagem está impregnada ali na mente da pessoa. É claro que não é fácil, não é uma situação fácil para que a pessoa possa ter essa libertação. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre a luz da Bíblia, e a palavra de Deus nos diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Unindo o útil ao agradável, através de orações, através de palestras, através de comunhão, através de terapias, a pessoa evidentemente receberá essa libertação. Lacan também falou sobre o trauma e a linguagem. O trauma, para Lacan, é o momento em que o sujeito se confronta com o real, com o que não pode ser simbolizado. E é a partir desse momento que o sujeito se constitui. Nós temos a importância do outro. Lacan ele enfatizou muito bem sobre o papel do outro na experiência traumática, especialmente o outro materno, que nomeia e reconhece o bebê como sujeito. Lacan também fez a sua contribuição através da repetição e gozo. Lacan relaciona o trauma com a repetição, onde o sujeito busca necessariamente reviver a experiência traumática, e com o conceito de gozo, que é a busca da satisfação que não pode ser plenamente alcançada, porque há um impedimento.
há então uma barreira psicológica muito grande na vida da pessoa. E todos nós, pessoal, vivenciamos, experimentamos muitos traumas em nossas vidas, traumas psicológicos, traumas emocionais, situações que aconteceram em nossa vida que nos deixam paralisados. Mas eu tenho uma boa palavra para você. Se você entrega a Deus a tua vida e você busca também a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, de um psicanalista, de um médico, evidentemente você vai receber essa libertação. Tratamento do trauma. Nós vemos aí tanto Freud quanto Lacan enfatizaram a importância da elaboração do trauma na análise, ou seja, trazer o trauma para a consciência e integrá-lo à história do sujeito, buscar aquele trauma, explicar o momento presente, como nós devemos lidar com aquela situação, como nós devemos ser livres. E, biblicamente falando, eu digo, a palavra de Deus nos diz, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porém, eu preciso do tratamento científico, eu preciso do tratamento terapêutico. E buscar a ajuda de Deus, claro que Deus vai nos ajudar. A função da fala. A fala e a linguagem são ferramentas cruciais no processo terapêutico, permitindo que o paciente fale sobre o trauma e o ressignifique. O paciente vai expressar aquela situação. No momento em que ele fala sobre aquele trauma, ele vai vivenciar aquela história de uma forma bem complicada. Porém, o psicanalista ele vai mostrar os caminhos para que a pessoa ela possa ter essa libertação, ter essa cura, né? Essa cura interior na sua mente, no seu inconsciente, fazer uma ressignificação da situação, mostrar a receita para que essa pessoa ela possa receber essa cura. Qual é a diferença entre tratamento e prevenção? Lacan enfatizou que o tratamento do trauma não é sobre evitá-lo, mas sobre aprender a lidar com ele, enquanto Freud abordou a prevenção, alertando sobre os perigos da exposição excessiva e da situação traumática. Qual é, na realidade, então, aí o papel do analista diante dessa situação? O analista, segundo Lacan, deve ajudar o paciente a lidar com o real do trauma, permitindo que ele se responsabilize por sua própria história. E nós precisamos entender o gerenciamento do eu. E o Augusto Cury, no seu livro Inteligência Emocional, ele nos fala muito bem sobre como nós devemos gerenciar o nosso eu e como tratarmos com os aspectos negativos da nossa vida. Em resumo, tanto Freud quanto Lacan oferecem experiências valiosas sobre o trauma e seu tratamento. Freud, com suas descobertas iniciais e revisões posteriores, e Lacan com a sua ênfase na constituição do sujeito e na relação com o real, enriqueceram a compreensão psicanalítica do fenômeno traumático e suas implicações clínicas. Portanto, é necessário nós entendermos sobre a teoria de Freud e a teoria de Lacan e aplicarmos a nossa vida, ok? Se vocês estão gostando aí, compartilhem com outras pessoas, coloquem aí um coraçãozinho. Agora vejamos o trauma à luz da Bíblia. A Bíblia, ela aborda muito sobre a importância do sofrimento, sobre a cura, sobre a esperança, oferecendo exemplo de pessoas que enfrentaram adversidades, que enfrentaram situações e encontraram consolo e restauração em Deus. A palavra de Deus é vista como um guia para lidar com as dores emocionais, para lidar com os traumas,
promovendo-nos uma cura interior e a transformação através da fé. É claro que eu preciso de um aconselhamento, de um pastor psicólogo, de um pastor terapeuta, de um pastor psicanalista, de um pastor que tem uma visão ampla desses assuntos para que possa levar a pessoa a obter essa cura através da fé. Isso é necessário e muito importante, e a Bíblia ela nos mostra exemplo de pessoas que sofreram, que passaram por situações, relata histórias de pessoas que passaram por traumas, como Jó, que enfrentou perdas e doenças, e o próprio Jesus, que sofreu a rejeição, a traição e morte. Porém, Jó foi um grande vencedor. Lá no final do livro de Jó ele diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. E nós vemos Jesus como ser humano, como homem, que ele enfrentou por diversas situações, diversas angústias, diversas dores, a ponto de ele dizer: a minha alma está angustiada até a morte. Porém, ele como homem, ele venceu, e ele resolveu dar a vida dele na cruz do Calvário para a redenção da humanidade. Observem que eu estou falando sobre o trauma no ponto de vista da religião, da psicanálise, no ponto de vista bíblico, mostrando que há cura para a nossa alma, há cura para os nossos traumas emocionais. E nós vemos a Bíblia nos ensinando a nós confiarmos em Deus, a confiarmos no Senhor. A Bíblia encoraja a confiar em Deus, nos encoraja a nós confiarmos em Deus nos momentos de dores, de angústias, de tristezas, reconhecendo que Ele pode transformar aquele sofrimento, aquela situação, em uma libertação, em uma cura. A palavra de Deus nos diz: no mundo você vai ter aflição, mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não estou dizendo aqui que você tem que recorrer simplesmente à Bíblia, ou simplesmente a um pastor, porém buscar uma ajuda de uma clínica psicanalítica, de um psicólogo, de um terapeuta, buscando a Deus em primeiro lugar, confiando que Deus ele vai nos tirar daquela situação, daquele sofrimento, porque o trauma ele prejudica toda a nossa vida. Mas eu estou aqui dizendo para você que há libertação, que há cura através de Jesus, há cura através do médico, do psicanalista, do terapeuta, que vai nos mostrar o caminho, como nós devemos seguir para que essa libertação venha a acontecer dentro de nós. Fortalecimento através da fé. A fé em Deus e a busca por sua orientação podem fortalecer a pessoa para lidar com os traumas e encontrar a esperança. Há esperança para a árvore cortada, que mesmo que ela foi cortada, mas está junto ao ribeiro, um momento ela vai florescer. Tudo que nós passamos nesta vida servem como estrutura, como exemplo, para que nós possamos crescer espiritualmente, crescer intelectualmente, e precisamos ressignificar a nossa vida. Eu tenho uma boa notícia para você. Você não vai ficar na situação em que você está, mas é necessário que você tome uma atitude, é necessário que você busque ajuda. E a ajuda, primeiramente, nós vamos confiando em Deus, e confiando em Deus nós vamos conquistar muitas coisas em nossas vidas. Nós temos a Bíblia como guia para a cura. Oração e busca por Deus. A Bíblia enfatiza a oração e buscar ao Senhor de uma forma que você vai encontrar paz, alegria, contentamento. A própria oração ela é um grande remédio para a depressão. Quando eu estou orando, eu estou ali jogando os meus problemas nas mãos de alguém que pode resolver todas as coisas, e todas as coisas são possíveis para Deus. Portanto, o caminho é você orar, buscar a presença de Deus. Perdão e reconciliação. A Bíblia nos ensina sobre o perdão, tanto de si mesmo quanto aos outros.
o que pode ser fundamental no processo da cura dos traumas. De repente eu passei por uma situação e eu me sinto culpado, eu preciso perdoar a mim, preciso perdoar outro. E muitas vezes eu culpo a Deus, eu quero colocar a culpa em Deus. Deus não tem culpa de nada, mas eu preciso ressignificar essa situação. Quando eu guardo mágoas no meu coração, quando eu guardo feridas no meu coração, eu vou tendo um sério problema. Isso vai adoecendo os meus ossos, vai adoecendo a minha alma. Portanto, perdoe a quem você precisa perdoar. A própria oração do Pai Nosso diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se eu não perdoo ao outro, Deus também não vai me perdoar, ok? E também nós temos aí restauração e renovação. A Bíblia nos oferece a esperança de restauração, de renovação. Eu preciso cada dia ter uma nova forma de pensar, renovando a minha mente. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E a teologia do trauma busca entender as experiências humanas à luz da fé, como a Bíblia pode oferecer respostas e soluções para lidar com eles. Observe, eu mostrei aí a psicanálise, mostrando dois expoentes máximos da psicanálise, Freud e Lacan, mas agora estou mostrando a Bíblia através de Cristo, o maior psicólogo da humanidade, o maior psicólogo da história, que ele pode resolver, ele quer resolver os nossos problemas quando eu me entrego a ele, quando eu me lanço diante dele. E ressignificação da dor. A teologia do trauma busca ajudar as pessoas a ressignificar as suas experiências traumáticas, encontrando propósito e esperança mesmo em meio à dor. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E, em resumo, queridos, a Bíblia oferece um caminho de esperança e cura para aqueles que lidam com os traumas, encorajando a pessoa a buscar a Deus, encorajando a pessoa a perdoar, encorajando a pessoa a ter uma restauração, a ter uma transformação. Portanto, todos nós temos algum trauma em nossa vida, vivemos alguma experiência desagradável que traz para nós sérios problemas, sérias situações. Porém, essas experiências traumáticas que geraram dentro de ti muitas feridas, elas podem ser restauradas, podem ser curadas. E eu estou te apresentando o caminho, né? Estou te apresentando a medicina, estou te apresentando Jesus, eu estou te apresentando você, que deve lutar por isso, né? E muitas vezes nós nos sentimos incapazes de receber o perdão, de receber o amor de Deus, mas Jesus pode trazer cura para os machucados da alma, bem como a depressão, a tristeza, a ansiedade, outras coisas que venham nos perturbar. Ele diz: vinde a mim, você que está cansado, você que está oprimido, que eu quero aliviar. E a palavra do Senhor nos diz, em Jeremias capítulo 29, 11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperasse. Então, o pensamento de Deus, o plano de Deus para conosco, na realidade, é uma transformação espiritual, de maneira que nós possamos seguir nessa vida libertos do mal, curados interiormente e agradando o Senhor. Isaías capítulo 41, versículo 10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça.
Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas outras coisas vos serão acrescentadas. Vamos colocar Deus em primeiro lugar. E vamos entender que tudo que nós passamos, que aconteceu de mal em nossas vidas, servem de experiências para que nós possamos viver uma vida de triunfo, viver uma vida de glória. Isaías 34, versículo 16 diz: buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma destas coisas faltará. Ninguém faltará com a sua companheira, porque a minha boca tem ordenado e o seu espírito mesmo as tenha ajustado. A boca do Senhor falou, as promessas do Senhor são infalíveis. Vamos acreditar que Ele é o Deus que nos cura, o Deus que nos liberta de toda e qualquer maldade. E Romanos 8 e 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados de acordo com o seu propósito. E bem-aventurado aquele que crê, né? Quando eu creio, eu vou alcançar aquilo que Deus prometeu. Portanto, se você está vivendo uma dificuldade nesta manhã, revista-se do poder de Deus, revista-se da glória de Deus. Josué capítulo 1, versículo 9 diz: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andes. Deus está contigo. Esta situação que você está enfrentando vai passar. Busque ajuda, busque oração, busque a presença do Senhor, porque o Senhor, Ele quer te ajudar. Salmo 28, versículo 7 diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Você vai cantar. Você vai sair do outro lado. Esse trauma que aconteceu na tua vida vai desaparecer. Você vai lembrar, mas não com sofrimento, mas como um ensinamento para a tua vida. Eu quero te dizer, meu querido, que Lamentações capítulo 3 e 25 diz: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Busquem a Deus, busquem a presença do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 55, versículo 22. Entregue as suas preocupações ao Senhor, e ele os susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Salmo 34, versículo 19 diz: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor livra de todas. Passamos por problemas, passamos por situações, mas Deus é aquele que está no comando. Deus é aquele que está no controle de todas as coisas. E finalizando aqui, Salmo 142, versículo 6, dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Eu te digo uma coisa nesta tarde, que o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele quer te ajudar, Ele quer curar a tua alma e que você possa receber esta libertação do Senhor e que você possa receber de Deus a cura para a tua alma, a cura para as tuas feridas emocionais. Por exemplo, José na Bíblia era um homem que viveu aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. Nasceu em uma família tranquila e rapidamente demonstrou inteligência e visão. Mas, movidos pela inveja irracional dos seus irmãos, que o venderam como escravo, José sofreu muito. José passou por muitas situações difíceis. José passou por experiências de intenso estresse e traumática, como poucas pessoas jamais passaram. No entanto, ele saiu daquela situação vitorioso. Lá na frente, ele sendo governador do Egito. Como José conseguiu preservar a sua saúde mental diante de tanta angústia, diante de tanta calúnia, de tanta inveja, de tanta adversidade, exercendo a sua fé.
Portanto, eu te convido a você exercer a tua fé nesta tarde, porque o Senhor, Ele quer te dar vitória. Quando passares pelo fogo, a chama não te queimará. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Os acontecimentos na vida de José foram de intensidade emocional, especialmente na vida dele, no seu espírito, e especialmente muito difícil, depressão, insulto, ridicularizado. Quem sabe que você tem passado por situações semelhantes. Quem sabe que você foi ridicularizado, que alguém lançou alguma palavra de maldição para você, dizendo que você não venceria, dizendo que você não seria ninguém na vida. Aí você está cheio de traumas e tensões, até mesmo para desencadear certas doenças. Mas Deus está aqui, através da minha vida, dizendo para você que você vai vencer. Você vai vencer. Os traumas do passado nos produzem um complexo de inferioridade. O próprio eu recebe grande parte desse impacto que foi traumatizante, e a pessoa perde, na realidade, a essência do seu valor. Mas você tem um grande valor para Deus. Dificuldades para realizar atividades normais. As pessoas afetadas sentem-se incapazes de alcançar os seus objetivos. Mas eu digo para você nesta manhã, nesta tarde, prossigo para o alvo da soberana vocação. Olhe somente para Jesus, o autor e o consumador da fé. Há muitas tendências paranoicas. A pessoa traumatizada demonstra desconfiança do ambiente e pode interpretar as atitudes neutras das pessoas como uma emboscada contra ela. Mas eu quero te falar o seguinte: Jesus está contigo, não pense desta forma. Deus vai tirar você dessa situação. Pode levar você a uma grande depressão. Os acontecimentos traumáticos costumam ser percebidos como uma perda de honra, perda do ser querido, ou outras coisas. Mas Deus está aqui para juntar os pedaços, ok? Como nós devemos superar? Assuma o passado, centralize no futuro, faça uma ressignificação, entregue ao Senhor, procure uma ajuda de um psicólogo, de um psicanalista, de um terapeuta, de um pastor que tenha conhecimento sobre o assunto. Olhe para o lado positivo das coisas, experimente perdoar, libere perdão, e você vai ver que você vai cantar do outro lado. Tem a resiliência, ok? A palavra resiliência vem da física e descreve a capacidade de alguns materiais voltarem ao seu estado original ou até melhorarem de qualidade depois de serem submetidos a situações externas. E em termos humanos, resiliência é a capacidade de uma pessoa manter ou recuperar a essência emocional, ou até mesmo se tornar melhor depois de passar por uma situação traumática, depois de passar por uma situação difícil. Deus tem o melhor para a tua vida. Amém? Eu quero fazer uma oração por você. Então veja que eu falei sobre traumas, né? No ponto de vista de Lacan e Freud, e também sobre o ponto de vista bíblico, mostrando-te que há esperança. Amém? Pai amado, Pai querido, louvado seja o teu nome. Eu quero pedir, ó Deus, a tua bênção neste momento sobre a vida desta pessoa que assistiu esta live, que está nos acompanhando, e que se porventura, ó Deus, existe algum trauma, algo que deu errado, lá na infância, lá na adolescência, ou durante o percurso da vida, que o Senhor possa ajudar esta pessoa neste momento, dando paz, dando alegria, que esta pessoa procure ajuda, Senhor, e que o teu nome seja exaltado na vida desta pessoa. Deus, em nome de Jesus, que toda tristeza, que toda raiz de amargura, que toda falta de perdão, Senhor, possa neste momento receber uma palavra
de comando, de restauração, de saúde. Eu faço esta oração em nome de Jesus, aquele que tem poder sobre toda enfermidade, aquele que tem poder sobre toda depressão, sobre todo trauma emocional. Amém? Que Deus em Cristo te ajude, te abençoe. Eu quero te dizer, qualquer coisa me procure no privado e nós iremos estar te dando uma palavra. Um grande beijo. Espero que você tenha gostado.